Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, ainda com o nosso materialzinho de exercícios de fixação, ok, pessoal? Vamos lá, então, praticando o número 1, exercício número 1, item 13, bem de onde nós paramos no nosso encontro passado, tá bom? Deseja-se o livro ainda hoje. Olha a partícula C de novo aí, pessoal. Vamos lá comigo, dá uma olhadinha lá. Deseja-se o livro ainda hoje. Olha só, então. Bom, uma coisa eu vou dizer para vocês. Perceber que isso aqui é um caso de voz passiva é fácil, tá? Porque olha aqui, ó, se eu posso dizer assim, ó, o livro é desejado, ou seja, se eu posso trocar a partícula C pelo verbo ser, eu provo que se trata de voz passiva. Eu provo que se trata de voz passiva. Até porque a voz passiva formada pela partícula C é a chamada voz passiva sintética. E a voz passiva formada pelo verbo ser é a voz passiva analítica. Quando eu troco a partícula C pelo verbo ser, grave esses nomes, que isso é importante, eu provo que é voz passiva, até porque eu mudo da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilinhos? Joia. Mas vamos fazer agora uma análise mais completa. Ó, aqui, ó. Deixa eu só apagar tudo que está ali. Tá aí. Beleza. Tá aqui, ó. Deseja seu livro. Quem deseja, deseja alguma coisa. Nós sabemos que esse verbo é um verbo transitivo direto. Certo, galera? Verbo transitivo direto. Deseja-se o quê? O livro. Este, galera, seria o objeto direto. Mas com a partícula C no verbo transitivo direto, o objeto direto vira sujeito paciente. Forma-se assim a voz o quê? Forma-se assim a voz passiva sintética, aquela formada pela partícula C. Então é sempre assim. Este C vai ser uma o quê, então? Qual a classificação deste C, galera? Vai ser uma partícula apassivadora. Então lembre-se de que apassiva. Peraí. Apassivadora. Tá aí, ó. Então, não se esqueça de uma coisa. Quando a gente coloca a partícula C no VTD ou no VTDI, o objeto direto deixa de ser objeto direto para ser o quê? Sujeito. Sujeito paciente. Então, quer dizer que nesta oração, deseja-se o livro não é objeto direto, e sim sujeito. Sujeito paciente. É isso que você vai colocar ali. O livro, sujeito. E sujeito simples, porque só tem um núcleo. Quem que é o núcleo? Livro. Tá bom? O ainda hoje é uma adjunta adverbial de tempo. Tá ok, pessoal? Veja outra. Perdeu-se o jogo e a cabeça na Argentina. Onde? Na Argentina. O na Argentina, só pelo seu aspecto semântico, eu já sei que é um adjunto adverbial de lugar. Certo, galera? Agora veja, o perdeu-se o jogo e a cabeça vai estar na mesma do que a gente acabou de fazer. Né? Olha ali, ó. Mesma coisa. Perdeu-se. Agora vamos fazer uma análise mais rápida. O jogo e a cabeça. Você está vendo uma quebra do paralelismo semântico aqui, né? Perdeu-se o jogo, sentido literal. Perdeu-se a cabeça, sentido figurado.
né? Então foi aqui uma quebra de paralelismo semântico proposital aqui. Mas vamos lá. Perdeu o seu jogo e a cabeça. Você vai falar, quem perde, perde alguma coisa. Que tipo de verbo tem aqui? Verbo transitivo direto. Perdeu-se o quê? O jogo e a cabeça. Este seria o objeto direto se não fosse a partícula C. Porque com a partícula C, no VTD, o objeto direto vira sujeito paciente. Ou seja, é um caso, de novo, de voz passiva sintética. E para provar que é voz passiva, é só trocar a partícula C pelo verbo ser. O jogo e a cabeça foram perdidos. Certo, galera? Belezinha? Então tá joia, 100%. Vamos para frente. Próximo item. Ah, só uma coisinha. O jogo e a cabeça, sujeito, simples ou composto? Sujeito composto, né, galera? Ele possui dois núcleos, jogo e cabeça. Se são dois núcleos, sujeito composto. Ok? Vai lá. Necessitava-se de ajuda na Argentina. O que é que a gente vai pensar aqui, pessoal? Vai lá. Então, olha que revisão zona aí que a gente está fazendo, hein, galera? Necessitava-se de ajuda na Argentina. Olha a partícula C de novo. Veja o tipo do verbo CVTD, VTI, VTDI, VIVL. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Se tem preposição, é um VTI. Agora, olha a partícula C no VTI. Galera do céu. Posso dizer que é um caso de voz passiva? Claro que não. E a partícula C, se não forma voz passiva, ou seja, se o verbo não admite voz passiva, ela vai tornar o sujeito o quê, moçada? Indeterminado. Lembram? Ela vai tornar o sujeito indeterminado. Vocês sabem muito bem que um verbo VTI não admite voz passiva. Quer dizer, então, que este C, o que ele é? Ele é um índice, revisamos isso agora há pouco, né? De indeterminação do sujeito, né? Índice de indeterminação do sujeito. Tá ok? Então você vai colocar aí como sujeito indeterminado. Veja a próxima já, pessoal, direto aqui ó, no quadro. Encontraram-se diamantes na Chapada dos Veadeiros. Onde? Na Chapada dos Veadeiros, adjunto adverbial de lugar. Agora, encontraram-se diamantes. Mesma coisa. Quem encontra, encontra alguma coisa. O verbo é VTD. Encontraram-se o quê? Diamantes. Esse seria o objeto direto. Mas com a partícula C, o objeto direto vira sujeito paciente. Neste caso, forma-se a voz passiva sintética. Ou voz passiva pronominal, como você preferir. Sujeito paciente. Beleza? Formou-se a voz passiva sintética. Então você vai dar como sujeito simples, porque só tem um núcleo, diamantes. Belezinha? Próxima. Ouvi-te chegar tarde. Só cuidado, galera. Eu ouvi. Qual é o sujeito do verbo ouvir? Eu ouvi. Mas não é este verbo que está grifado. Não é este verbo que está grifado. Certo, galera? Então, veja bem, eles grifaram o verbo chegar. Então, vai lá. Ouvi-te chegar tarde. Qual é o verbo que está
em negrito, não é grifado, está em negrito, né? Percebeu a brincadeira aqui, galera? Então seria o quê? Eu ouvi. Então, eu é sujeito oculto do verbo ouvir. Mas eu ouvi tu chegares tarde. Ou seja, tu está representado pelo T. Como se fosse ouvir tu chegares tarde. Então, pessoal, este T vai fazer papel de sujeito do verbo chegar. Beleza? Como se fosse o quê? Ouvir, olha aqui, ó. Ouvir tu chegares tarde. Não seria por aí? Belezinha, galera? Então tá joia. É isso aí. Então você vai colocar como sujeito simples. Claro, só tem o núcleo. Né, pessoal? Então, se perguntar quem que é o núcleo, tá aqui, ó. É um vocábulo só. Então, sujeito simples. A próxima é moleza, não precisa nem de quadro. Vamos aqui, olho no olho. Encontrei-te na rua. Quem encontrou? Eu. Eu encontrei-te na rua. Sujeito eu. Como ele não está escrito, como ele não aparece na oração, sujeito oculto, sujeito elíptico. Tá bom? Sujeito oculto, sujeito elíptico. Um mascarado assaltou o banco. Sujeito, vá até o verbo e pergunta o quê? Quem? Quem assaltou o banco? Um mascarado. Um mascarado. Se só tem um núcleo, mascarado, sujeito simples. Tá? Sujeito simples. Brasil e Argentina são os favoritos. Vá até o verbo e pergunta o quê? Quem? Quem são os favoritos? Brasil e Argentina. Quantos núcleos? 2 núcleos. Brasil, Argentina. Portanto, sujeito composto. Beleza, galera? Joia, encerramos o primeiro exercício do praticando número 1. Então, agora, segundo exercício do praticando número 1. Identifique o C como partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo que os exercícios, eles vão aumentando gradativamente o conteúdo, vão incluindo os conteúdos, né, de forma gradativa. Partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Então vai lá. Quando que o C vai ser uma partícula passivadora? Quando estiver no VTD ou no VTDI, formando a voz passiva. Caso em que o objeto direto vira sujeito paciente. E quando que o C vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Quando ele estiver nos verbos que não admitem voz passiva. VTI, VI e VL. Inclusive, no encontro passado, nós revisamos esse assunto que até mesmo ficou registrado no nosso IBIM. Né? O IBIM é a lousa digital aqui. Tá bom, pessoal? Então, tá joia. Turma, número 1. Quebrou-se a porta. Mas vamos fazer uma coisa. Eu vou precisar de um conteúdo aqui para resolver esses itens que ainda não foi trabalhado com vocês. Nós vimos que os complementos verbais se dividem em objeto direto e objeto indireto. Mas para resolver, por exemplo, o item 5, o item 12, nós vamos precisar de um conceito. Objeto direto preposicionado. Vamos lembrar o que é isso, galera? Vamos lá? Vem aqui então, ó. Conceito novo, teoria nova. Objeto direto preposicionado. Veja essa frase aqui, ó. Amamos a Deus. Olha só, galera. Quem ama, ama alguém. Eu não digo, querida, eu amo a você. Não, eu amo você. Tá bom? Quem ama, ama alguém. O verbo amar é um VTD, galera. É o verbo transitivo direto. E
quais são as perguntas de um VTD? O que um VTD, o que um verbo transitivo direto pergunta para achar o complemento? O que ou quem? Não é a quem, simplesmente quem. Então, amamos quem? Deus. Deus vai ser objeto o quê? Direto. Objeto direto. Certo, galera? Você não pode dizer que é indireto. Pois quem ama, ama alguém. O verbo amar é VTD, ponto final. Então eu não posso dizer também amamos a quem. Amamos quem? Olha aqui, ó. Eu friso que um verbo VTD, para encontrar o complemento, tem que perguntar o que ou quem. Beleza, galera? Agora, vejam que esse objeto direto, ele foi o quê? Preposicionado. Colocou-se uma preposição aqui, ó, em caráter puramente estilístico. Tá vendo? Olha a preposição aqui, ó, em caráter estilístico. Ou seja, não foi o verbo que pediu a preposição, né? Não foi o verbo que pediu a preposição. Tem caráter estilístico para dar mais corpo à mensagem, né? Para dar ênfase à mensagem. Então quer dizer que o objeto continua sendo direto. Só que ele foi o que, moçada? Vai? Preposicionado. Isso que a gente chama de objeto direto. Preposicionado. O verbo é VTD. Né? E verbo VTD pede objeto direto. Mas em caráter estilístico, esse objeto direto foi preposicionado. Hein? Só deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Né? Não é porque você resolve colocar uma preposição no objeto direto que ele vai ser objeto indireto. O verbo é VTD, cara, é objeto direto, acabou-se. Agora, se você resolve colocar ali, no objeto direto, uma preposição para dar mais corpo, para dar ênfase, para dar mais profundidade à informação que está ali, à mensagem que está ali, aí, pessoal, você vai ter objeto direto preposicionado. Tá legal? Belezinha? Vamos ver mais um caso de objeto direto preposicionado. Olha aqui, ó. Verbo comer. O verbo comer, galera, nós sabemos que é um verbo VTD. Né? Ele é um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto, como você sabe muito bem, pede como complemento objeto o quê? Direto. Mas daí eu digo assim, olha, comi do bolo. Comido, peraí, só deixa eu consertar essa letra aqui que tá. Comi do bolo. Peraí, galera. O verbo comer, acabamos de ver, ele é um VTD. Seria comi o quê? O bolo. Não é isso, galera? Comi o quê? O bolo. Esse termo, então, aqui, ó, ele é para ser um objeto o quê, moçada? Um objeto direto, porque o verbo é VTD. Mas ele foi o quê? Ele foi preposicionado. Está claro isso, pessoal? Tranquilinhos? Até lembrando que neste caso aqui, neste caso específico, quando a gente preposiciona o objeto direto, a gente acaba tendo um outro sentido. Quando eu falo comi o bolo,
Eu posso pensar que comi o bolo inteiro, né? Comi o bolo. Mas quando eu digo comi do bolo, qual a ideia que a gente tem? Comi o bolo inteiro ou comi parte do bolo? Comi parte do bolo. Então, neste caso aqui, né, quando nós preposicionamos o objeto direto, a gente acaba tendo um outro sentido para a sentença. Tá legal? Mas quem é um objeto direto preposicionado, se analisarmos a estrutura, é. Certinho? Então vamos à resolução da questão número 2. Vai lá, galera. 1. Quebrou-se a porta. Venham para cá. Vamos lá. Quebrou-se a porta. O que você vai pensar aqui? Sei que a gente já fez isso aqui 1000 vezes, galera. Mas é para ficar natural na sua vida isso. Já que a gente vai focar bem a partícula C, vamos lá então. Quebrou-se o quê? A porta. Quem quebra, quebra alguma coisa. O verbo é VTD. Quebrou-se o quê? A porta. Este termo seria o objeto direto, mas com a partícula C transforma-se em sujeito o quê? Paciente. É caso de voz passiva. Tanto que eu posso trocar o C pelo verbo ser, a porta foi quebrada. Isso me prova que é voz passiva. Então, o que isso quer dizer, galera? Que este C é uma, vai lá, partícula apassivadora. Uma partícula apassivadora. Tá legal, pessoal? Maravilha, turma. Joia. Próximo. Quebrou-se a porta. Mesma coisa. Desculpe, comprou-se a porta. Não vou nem colocar aqui no quadro, porque o raciocínio é igual. Comprou-se a porta. Quem compra, compra alguma coisa. Põe VTD ali. Põe VTD ali. Comprou-se o quê? A porta. A porta seria o objeto direto. Mas com a partícula C, o objeto direto vira sujeito paciente. É caso de voz passiva. E se é caso de voz passiva, o C é uma partícula passivadora. É a mesma coisa do item anterior. 3. Necessita-se da porta. Turma, olha a partícula C. Vai lá, quem necessita, necessita de alguma coisa. Esse verbo pede um complemento preposicionado, é um objeto indireto, ele é um VTI. Põe ali, VTI. Verbo transitivo indireto. Partícula C no VTI consegue formar a voz passiva? Não. Não consegue. VTI não admite voz passiva. Ou seja, se a partícula C não consegue formar a voz passiva, porque o verbo é VTI, vai ser caso de sujeito indeterminado. Então, este C é um índice de indeterminação do sujeito. Se perguntar para você qual é o sujeito, não sei. Indeterminado. Quem necessita da porta? Não sei. Legal, galera? Índice de indeterminação do sujeito. Agora, olha ali. Comeu-se a torta e logo abaixo, comeu-se da torta. Cuidado aqui. Eu vou colocar os dois, os itens 4 e 5 no quadro para a gente comparar. Tá bom? Vamos lá, turmona. Vamos lá. Comeu-se a torta, comeu-se da torta. Ó, na mesma tela, vou colocar os dois aqui, ó. Comeu-se a torta. Comeu-se da torta. Então vamos lá, galera. Quem come, come alguma coisa, né, galera? Tá? Quem come, come alguma coisa. O verbo comer é VTD. É VTD, é sempre um VTD. Olha aqui, ó. Então eu diria o quê? Comeu-se o quê no primeiro caso? Vamos. A torta.
Este, galera, é o objeto direto, que com a partícula C se transforma em sujeito, vamos, paciente. Se transforma em sujeito paciente, formando assim o que? Vai. A voz passiva. Tanto que eu posso trocar aquele ser pelo verbo ser. A torta foi comida. Tá vendo? Troca esse ser aqui, ó, pelo verbo ser. A torta foi comida. Então é caso de voz passiva. E este ser, sem dúvida, é uma partícula apassivadora. Legal, galera? Joia. Agora veja o segundo exemplo. Comeu-se o quê? A torta. Esse termo a torta, galera, é objeto direto, mas ele foi o quê? Preposicionado. Então isso aqui é um objeto direto preposicionado. Vamos colocar assim, ó. Objeto direto preposicionado. Agora me conte uma coisa. Quando eu coloco a partícula C, olhe bem para o quadro, galera. Eu vou falar com a canetinha verde. Quando eu coloco a partícula C num verbo VTD, forma-se a voz passiva. Porque, vamos, o objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Só que tem uma coisa. Este objeto direto que você está vendo, preposicionado, não pode virar sujeito. Hein? Olha para mim. Ele não pode virar sujeito paciente. Sabe por quê? Sujeito nunca começa por preposição. Termo preposicionado não vai virar sujeito nunca nessa vida. Entenderam, galera? O objeto direto pode virar sujeito paciente, mas o objeto direto preposicionado não pode virar sujeito paciente. Por quê? Nada que comece com preposição pode ser ou virar um sujeito. Sujeito jamais começa por preposição, moçada. Então, olha que caso interessante. Você vai pensar o seguinte, galera. O verbo é um VTD. Sim, ele é um VTD. É. Só que o seu objeto direto, ele foi o quê? Vamos? Preposicionado. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer o quê? Que o objeto direto, ele está impedido de se transformar, vem, em sujeito paciente. Porque está preposicionado. Ou seja, se eu não tenho sujeito paciente, eu não tenho voz passiva. Se eu não tenho sujeito paciente, eu não tenho voz passiva. E o que isso quer dizer? Se este C não é partícula passivadora, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Aí eu vou pensar o seguinte: quem comeu da torta? Não sei. Índice de indeterminação do sujeito. Mesmo sendo o verbo um VTD, entenderam o que aconteceu, galera? Então foi isso. O verbo é um VTD, só que eu coloquei preposição no objeto direto. O objeto direto ele passou a ser o que? Preposicionado. E o objeto direto preposicionado fica impedido de virar sujeito paciente. Ou seja, isso impede a formação da voz passiva.
Se não tem sujeito paciente, não tem voz passiva. Tá legal? E daí você vai pensar, a partícula C, se ela não consegue formar a voz passiva, ela torna o sujeito indeterminado. Aquele C é um índice de indeterminação do sujeito. Entenderam isso, galera? Maravilha? Olha que legal. Então, já vimos aqui mais um conteúdo importante. Então, quer dizer que no número 4, o C é uma partícula passivadora. Já no número 5, o C é um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Vamos para o 6, galera. Vamos lá, então. Vamos finalizar essa questão ainda nesse videozinho, tá bom? Vai lá. 6. Está-se feliz aqui. O aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Onde? Aqui. Está-se feliz aqui. Que tipo de verbo tem aqui, galera? Verbo estar. Verbo estar nesse contexto, ele é um verbo de ligação, moçada. Ele é um verbo de ligação. Olha o predicativo do sujeito ali, ó. Aqui, ó, feliz. Isso aqui é predicativo do sujeito. Opa. Tranquilos? Então vamos lá, galera. Se o verbo é de ligação, será que este C, ele pode formar a voz passiva? Não. Então é caso de sujeito indeterminado. Este C é um índice de indeterminação do sujeito. É só você pensar. Partícula C no VTD ou no VTDI, voz passiva. A não ser que o objeto direto seja preposicionado. Aí você esquece a voz passiva. Esquece a voz passiva. Agora, se coloca a partícula C, né, ó, de novo aqui, a partícula C no VTI, já vimos isso umas 1000 vezes, no VI ou no VL, aí é caso de sujeito indeterminado, pois não há como formar a voz passiva. Tá legal? Agora, veja o outro exemplo. Está-se aqui. Cuidado agora, galera. Antes de explicar esse exemplo, permita-me falar uma coisa, galera. Se eu digo assim, ó, estou em casa. Esquece o exemplo do material por enquanto. Estou em casa e estou feliz. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Estou em casa e estou feliz. No segundo caso, sujeito, eu. Né? Feliz vai ser o quê? Vai lá, predicativo do sujeito. Opa, espera aí. Feliz é predicativo do sujeito. E o estou vai ser um verbo de ligação. Beleza, galera? Tranquilos. Agora veja o primeiro exemplo. Estou em casa. O em casa, estou onde? Em casa. Se tem onde na pergunta, o que é isso aqui? Ele é um adjunto, vamos lá. Ele é um adjunto adverbial de lugar. Já combinei com vocês isso, né, galera? Se tem onde na pergunta, adjunto adverbial de lugar. Agora, que tipo de verbo tem aí? Que tipo de verbo tem aí? Me conta uma coisa. Esse estou aqui, o que ele é? Será que ele tem objeto direto? É esse raciocínio que você vai fazer assim, ó. Será que ele tem um objeto direto
para ser um VTD? Não. Não tem objeto direto para ser VTD. Será que ele tem objeto indireto para ser um VTI? Vamos nessa. Sim ou não? Não, ele não tem objeto indireto para ser um VTI. Será que ele tem predicativo do sujeito para ser de ligação, que nem no segundo caso? Não, ele não tem predicativo do sujeito para ser de ligação. Então, se ele não tem nem objeto direto para ser VTD, nem objeto indireto para ser VTI, muito menos vai ser um VTDI, e não tem o predicativo do sujeito para ser de ligação, ele vai ser um simples verbo intransitivo. A única coisa que ele tem são adjuntos adverbiais. Eu poderia colocar ali adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de tudo. Então pense assim, se o verbo não tem objeto direto, nem objeto indireto, não pode ser nem VTD, nem VTI e nem VTDI. E se não tem predicativo do sujeito, não pode ser de ligação, vai ser verbo intransitivo. Então, o que é que você pode pensar, galera? Olha a importância do que a gente está vendo aqui. O que é que você vai pensar? Se um verbo não tem objeto direto, não tem objeto indireto e não tem predicativo do sujeito, se a única coisa que ele tem na vida são adjuntos adverbiais, ele vai ser um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Está claro para vocês isso, galera? Então, tá legal. Vamos para o item, então. Olha só. Item 7. Está-se aqui. Está-se aqui. Olha só então, galera. O que é que você vai pensar? Está-se onde? Aqui. Se tem onde na pergunta, o que é isso? Vai. Adjunto adverbial de lugar. Aí o que você vai pensar? O que você vai pensar? Esse verbo tem objeto direto para ser um VTD? Não. Tem objeto indireto para ser um VTI? Não. Tem predicativo do sujeito para ser de ligação? Não. Viram isso, galera? Não tem objeto direto, esquece VTD, não tem objeto indireto, esquece VTI, muito menos VTDI, com os dois. Se não tem predicativo, não é de ligação. Esse verbo vai ser o quê? Vamos lá. Intransitivo. Agora vai para a partícula C, que é o que a questão está pedindo. Partícula C no verbo intransitivo. Pode ser voz passiva? Nunca! Verbo intransitivo não admite voz passiva. Só admite voz passiva o VTD e o VTDI. E se não é voz passiva, por exclusão, a partícula C, se não forma voz passiva no VTD ou no VTDI, vai ser o quê? Um índice de indeterminação no sujeito. Vai tornar o sujeito indeterminado. Mas aqui, se o C é índice de indeterminação no sujeito, é porque o verbo é intransitivo. Nesse caso, não é de ligação. Agora, se eu digo está-se feliz, como no item 6, vai ser de ligação, porque feliz é predicativo do sujeito. Tranquilo? Só deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ah, está-se feliz, está aqui, ó. Tá? Aqui é de ligação, porque feliz é predicativo do sujeito. De um sujeito indeterminado, né? Predicativo de um sujeito indeterminado. Quem está feliz, não sei. Mas que está feliz, está feliz. Certo, galera? Próxima. Vive-se bem em Florianópolis. Vamos lá, então. Agora quero ver se você entendeu o que eu disse. Vive-se bem em Florianópolis.
Florianópolis. Deixa eu até olhar agora para você aqui, ó. Quero ver se você me entendeu, galera. Tanto na classificação do verbo, quanto na classificação da partícula ser. Veja bem, você tem tudo para matar essa. Vai lá. Vive-se como? De que jeito? De que modo? Bem. Só pelo aspecto semântico, eu já sei que essa estrutura é um adjunto adverbial de modo. Agora, vive-se onde? Em Florianópolis. Pela pergunta, eu já sei que isso é um adjunto adverbial de lugar. Então, o que você vai pensar, bicho? Esse verbo tem objeto direto para ser VTD? Não. Eu sei que eu estou repetindo isso, galera, mas vamos lá. Tem objeto indireto para ser um VTI? Não. Tem predicativo do sujeito? Você não vai mais esquecer isso aqui na tua vida, né, galera? Para ser de ligação? Não. Ele é um verbo intransitivo. Apesar de que aqui ficaria fácil de você pensar, quem vive, vive. Acabou. Quem vive, vive. E partícula C no verbo intransitivo pode formar a voz passiva? Não, esse verbo não admite voz passiva. Se não é caso de voz passiva, é caso de sujeito indeterminado. Este C é um índice de indeterminação do sujeito. Tá joia, turma? Isso aí, moçada! Próxima. Perdeu-se o título. Vai lá. Ah, essa tá tranquila, né, galera? O título foi perdido. Isso aqui você já fez 1000 vezes. Perdeu-se o título foi perdido. Posso trocar o C pelo verbo ser. Isso prova que é voz passiva. Se eu troco o C pelo verbo ser, eu mudo de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Né, galera? Quem perde, perde alguma coisa. O verbo é VTD. Perdeu-se o quê? O título, objeto direto, que com a partícula C se transforma em sujeito paciente. Forma-se, portanto, a voz passiva. Vou registrar esse nome. Sintética. Voz passiva sintética. Ou voz passiva pronominal. Pronominal. Beleza? Quer dizer que este C é uma partícula passivadora. Tá bom, galera? Ama-se muito o rapaz. A mesma coisa, né, galera? Vai lá. O muito é um adjunto adverbial de intensidade. Então, posso até tirar já. Pega os adjuntos adverbiais e tira fora. Ama-se quem? O rapaz. O verbo é VTD. Quem ama, ama alguém. O rapaz, objeto direto, que com a partícula C vira sujeito paciente, é caso de voz passiva. Este C é uma partícula apassivadora. Prove que é voz passiva. Troque o verbo, a partícula C pelo verbo ser. O rapaz é amado. Já era. Bebeu-se o vinho. Mesma coisa, né? Ó. Bebeu-se o quê? O vinho. O verbo é VTD. O vinho, objeto direto, que com a partícula C vira sujeito paciente. É caso de voz passiva, tanto que eu posso trocar o C pelo verbo ser. O vinho foi bebido. Partícula apassivadora. Tá vendo? Tudo igual. Tudo igual. É caso de voz passiva. E bebeu-se do vinho.
Para fechar. Você sabe que quem bebe, bebe alguma coisa, bicho. É que nem o verbo comer lá que eu falei para vocês. Esse verbo é VTD. Olha aqui, vamos lá, bebeu-se o quê? O vinho. Se o verbo é VTD, ele só pode ter objeto o quê? Direto. Mas como você está vendo, este objeto direto, ele foi o quê? Ele foi preposicionado. E objeto direto preposicionado tem como se transformar em sujeito paciente. Tudo bem que o verbo é VTD, partícula C no VTD, mas o objeto direto preposicionado tem como se transformar em sujeito paciente? Não. Esquece, portanto, a voz passiva. Esquece, portanto, a voz passiva. Se não é caso de voz passiva, galera, você vai classificar esse C como índice de indeterminação do sujeito. Olha que legal. Beleza, pessoal? Olha aí, então, cumprimos o praticando número 1. Fizemos os 2 exercícios do praticando número 1. Já no próximo encontro, daremos início ao praticando número 2. Tá bom, galera? É isso aí. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.